ocorreu o voto do cabresto. Isso quer dizer que os coronéis obrigavam os trabalhadores a votarem nos candidatos que eles apoiavam, em troca de favores. Caso contrário, os trabalhadores seriam expulsos de suas terras, da sua fazenda e até mortos. Em 1932, algumas mulheres podiam votar. As casadas, que tivessem a permissão do marido. As solteiras que tivessem renda própria e as viúvas. Já em 1946, o voto era obrigatório para todas as mulheres. Em 1934, ocorreu a chamada Era Vargas. Criaram-se novas leis, como carteira de trabalho, salário mínimo e, em 1945, o presidente foi deposto e Dutra assumiu o poder. Em 1951, Vargas voltou ao poder e foi caracterizado pelo seu nacionalismo. Em 1954, se suicidou. Em 1956, JK, Juscelino Kubitschek, assumiu a presidência e o Brasil passou por um grande desenvolvimento econômico. Começou a construção do Brasília e em 1961, JK saiu do poder e deu espaço a João Goulart. Em 1964, João Goulart, Jango, foi derrubado pelo regime militar, o chamado Golpe de 64, onde muitas pessoas foram exiladas. Em 1971, João Pinheiro assume a presidência e inicia a abertura do governo. Em 1984, Tancredo Neves assume o poder pelos deputados, a presidência, no caso. Mas morre dias depois e quem assume a presidência é José Sarney. Em 1990, Collor assumiu pelo voto popular. Houveram muitas manifestações com grupos chamados Caras Pintadas. Finalmente, ele foi derrubado por um impeachment. Em 1994, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, implantou o Plano Real e acabou com a inflação no Brasil, estabilizando a economia brasileira. Em 2002, Lula assumiu a presidência e no seu governo implantou o Bolsa Família e o ProUni. O que significa política e democracia para você? Política, para mim, é um conjunto de normas que regem a administração nas três esferas: municipais, estaduais e municipal, estadual e federal. Tá? E democracia é um regime de governo onde o povo pode se manifestar, onde o desejo do povo pode ser aceito e gerar, né, determinadas administrações. Como é para você ter a política do Colégio Grande Passo? A política da escola do Colégio Grande Passo e da escola Primeiro Passo, nós tentamos realmente administrar de uma forma mais democrática, onde nós consultamos as bases sobre todo o interesse da escola. Então todas as decisões que são tomadas sempre são levadas às bases, quer dizer, às coordenações, aos professores e aos funcionários de forma geral, qual é o interesse daquilo ali. Porque o interesse comum é a escola, tá? Em função do bem-estar da escola, o que é que nós todos, como conjunto de funcionários, podemos fazer para melhorar. Então, dessa forma que nós procuramos agir dentro da administração. Foi algo do movimento chamado Caras Pintadas. Sim, o movimento dos Caras Pintadas surgiu quando, após os relatos dos desvios de dinheiro, do bloqueio das contas, as pessoas começaram a se revoltar e os jovens, os universitários da época, começaram a externar esse movimento através da pintura no rosto, iam para as ruas e clamavam por justiça, pediam que ele saísse, e foi a partir daí que surgiu, através do impeachment, a possibilidade de retirada do presidente. E isso culminou com a aprovação pelo Congresso Nacional sobre o impeachment de Collor, e aí ele foi afastado do governo e o vice tomou conta.
Qual a diferença que você percebe da política de 1964 até os dias de hoje? Há uma grande diferença. A partir de 64, o regime que era democrático passou a ser um regime autoritário dominado pelos militares, que se revezavam no poder até 1985, quando houve a eleição indireta e foi eleito o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir o motivo de doença e falecimento. Ele assumiu seu vice, o senador, o vice-presidente José Sarney. Era um regime em que havia censura, não havia liberdade de expressão, os direitos individuais não eram respeitados, muitas pessoas foram presas, exiladas, deportadas, torturadas e caçadas, civis e militares. O que você pensa sobre o governo atual? Eu penso que o governo atual é um governo muito importante para o nosso país. É um governo onde levou o nosso país ao desenvolvimento, o nosso país ser conceituado fora de outros países como a ONU e no mundo inteiro, e que principalmente ele tirou o pessoal mais carente da pobreza, está vendo umas condições de vida melhor. E espero com a continuidade desse governo, o nosso país cada vez mais se desenvolva e seja um país mais conceituado no mundo inteiro. E o que você acha sobre a corrupção política? A corrupção política também foi um dos elementos que marcou contraditoriamente, né, esse governo, que para mim foi positivo. A corrupção política no Brasil, ela é uma questão cultural, né? Desde o tempo de sua primeira formação, o Brasil foi construído tendo a corrupção política como um dos elementos principais. E esse elemento, culturalmente, historicamente construído em toda a história do Brasil, em minha opinião, é o fator maior responsável pelo subdesenvolvimento do país, a corrupção política, porque o Brasil ele é um país que tem uma população grande, né, com forma de mão de obra, tem uma população relativamente especializada, né, para a produção, e tem muitos recursos naturais. O que impede do Brasil hoje ir mais para frente é justamente a corrupção. Não só a corrupção em largo escalão, né, nas altas políticas, mas a corrupção mesmo cotidiana da população, né, que também está inserida nesse contexto da corrupção política, mais abaixo. Você apoia os movimentos sindicais? Eu apoio os movimentos sindicais porque o sindicato ainda é uma forma de organização que tenta preservar os direitos do trabalhador, né? A gente sabe que os movimentos sindicais tiveram uma importância muito grande, né, na história do nosso país. Atualmente, esses movimentos, infelizmente, os sindicatos estão muito tolhidos, em grande parte, por conta desse contexto que a gente está vivendo, político, econômico, social, mas ainda é uma força para o trabalhador brasileiro. O que você pensa sobre o governo de Collor e sobre o impeachment? O governo de Collor não foi tão diferente dos demais governos que a gente teve aqui no Brasil. Como sempre, faz as propagandas para acabar com a corrupção, acabar com os marajás, na época era o jargão dele, né, na campanha dele, mas a gente sabe que na hora de realmente praticar e de exercer a sua função, ele, né, deixou muito a desejar, certo? Então, foi um governo de muitas confusões, né, no Brasil, o que ocasionou, né, no impeachment, né, que foi comprovada a questão, né, da corrupção, né, do seu governo, e resultou no impeachment. E assim, o impeachment, na verdade, né, a gente fica muito sem saber se foi uma questão realmente como a mídia e os políticos agiram
fizeram com que o povo agisse como massa de manobra, né? Há alguns estudiosos que falam sobre isso, que na verdade o povo foi às ruas, inclusive eu fui uma delas, e na verdade a gente estava agindo como a mídia queria que a gente agisse. Mas há também, né, quem fale que o impeachment realmente foi o grande ponto principal assim, da democracia no país, porque o povo colocou o presidente e o povo se uniu para retirar. Diante dessa controvérsia, né, eu acho que a gente teve um pouco de tudo. A gente precisa ficar atento para não ser mais utilizado como massa de manobra, e em certa parte eu acredito que nós somos, mas a gente também precisa ficar atento para que a gente realmente possa exercer o nosso dever, né, direito, melhor dizendo, de cidadão, e a gente também realmente possa tirar do poder aquelas pessoas que não estão contribuindo, né, com a população, como o político deve fazer. Obrigada.